que a gente passa dificuldade. Fala aí pra mim, quantas vezes você já chorou na vida? Às vezes, você só precisava de uma palavra, porque Ele quer falar com você. Às vezes Ele quer ter uma intimidade, Ele quer que você vá mais fundo. Ele quer que você nada em águas profundas. Ele quer colocar pessoas para te ensinar, pessoas para aprender com você. Mas sabe por que muitas vezes Deus não faz? Porque você não quer chorar as lágrimas. Porque tem as lágrimas da derrota. E a derrota é necessária na nossa vida para a gente aprender. Mas também tem as lágrimas da vitória. Ó, que interessante. Já parou para analisar? Olha dentro da sua vida. Eu não quero que você olhe para mim, Alan. Quando Deus falou essa palavra comigo, eu olhei dentro da minha vida e falei assim, ó. Eu chorei mais por perder do que por ganhar. Mas todas as minhas vitórias Deus estava comigo. Eu perdi amigos, porque foi Ele que tirou. Eu deixei muitas vezes de alcançar, de ter coisas que eu quero, porque o Evangelho, ele tem um preço, ele tem um valor. Não adianta a gente falar para você que não tem. Às vezes a gente vai chegar, é que nem eu estava falando hoje. Hoje é um dia que eu acordei ruim por causa da minha diabetes. Eu tenho uma doença, um dia você está bem, vou falar para vocês, outro dia você está. Foi Deus que colocou, Deus que permitiu que eu tivesse. Curou de tudo. Falou, isso aí é o seu espinho na carne. Enquanto você continuar sendo rebelde, você vai ter. Vou melhorar. Qual que é a lágrima da vitória? A gente quer alcançar, mas a gente não sabe perder. A gente não sabe entregar. Às vezes você gasta, eu falo pra você, eu trabalho numa coisa que todo dia a gente conversa. Por que todo dia a gente conversa? Porque a gente quer prestar o melhor para as pessoas. E às vezes é dificultoso, é difícil. Não vai ser fácil. Chegar a ser evangelista não é fácil, irmão. Eu tive muito apoio do Fabiano no meu começo, assim. Acreditou muito em mim. Nem quando eu não acreditava, né? Não é porque ele está aqui, não. Eu ia falar na live de qualquer jeito dele. Tive muito apoio do pastor Renato. Mas é difícil. Você quer plantar? Você quer construir algo? Você põe a mão na massa? Não vai. Mas, quando chegar, as lágrimas da vitória vão ser mais doces do que a lágrima da derrota. Eu chego, né? E eu me baseio. Eu estava lendo sobre um psicólogo, ele falou uma frase que eu falei, isso é loucura, é a lógica, né? Mas quando ele deu a explicação, ele fala assim, o que é o medo? Agora eu pergunto, o que é o medo? O que é o medo? O que é o medo? Tem que perguntar de novo. O que é o medo? Pergunta, irmãos. É a ausência de coragem. Mas não é a lógica? E o que é a coragem? É a ausência do medo. Falei, esse cara está falando loucura. É a lógica. Mas ele falou assim, ó, que dentro de nós, do nosso ser primitivo, a gente tem medo, o medo protege nós. Mas quando a gente passa esse medo, a gente tem coragem. E a coragem, ela chega a ser maior do que o nosso medo. Aí ele usou alguns exemplos, né? Eu olho na Bíblia assim, eu vou usar um exemplo bíblico. Davi está na guerra, os filisteus. A cidade dele está lá na frente, os filisteus estão bem no meio. Aí Davi fala assim, eu quero água. Eu estou sentindo sede, mas eu não estou sentindo uma sede comum. Eu quero tomar água lá do ribeiro. Do ribeiro não, é do poço, lá de Belém. Aí um homem ouve, fala para outros 5, que é doido, né? Que não vê consequência. Vamos lá, pegar água para Davi. Vai lá, enfrenta o exército. Eles passam pelo meio para pegar água para Davi. E volta enfrentando o exército de novo. Irmão, o que é o medo? O que é a coragem? Mas o que eles fez foi loucura. E ele chega para Davi e fala assim, Davi, posso falar uma coisa para você? A gente foi lá buscar água para você. Aí Davi vê, por quê? Davi temeu por eles, falou, por que vocês fizeram isso? Não era para vocês ter feito.
Mas Davi tinha o quê? Húmenes. Ele sabia que ele era servo. Aí você vai pegar. Falou assim, eu não sou digno do sangue que vocês derramaram. Vamos fazer assim. Vocês foram meus servos. E agora eu vou ser servo do Altíssimo. Vou oferecer essa água para Deus. Homens não mediram a consequência para agradar o rei. Quando a gente vê em Lucas, né? As pessoas falam assim, vou te contar o contexto de Paulo em Timóteo. Paulo está preso. Paulo foi condenado. Então quem está com Paulo também é criminoso. Lucas continua com ele lá. O que eles poderiam fazer com Lucas? Prender, matar. Ele ia ter o mesmo destino de Paulo. E aí, o que é interessante? Você está na cadeia. Lá é bem pior a cadeia daquela época. Para você entrar, você está de fora. Para você entrar e falar com o preso, você precisa falar com quem? Ele precisou falar com o centurião. O centurião podia falar, você também está cometendo o mesmo crime aí, você é cristão, vou mandar te matar. Lucas se arriscou para o Paulo. Faltou nele medo, mas eles tinham temor no Deus eterno. Por que esses homens não viram limite? Por quê? Para cumprir o propósito de Deus, eles não viram as coisas. Sabe por quê? Porque às vezes servir é abrir mão até mesmo da sua segurança. Fala assim, Deus chegar em você e fala assim, abandona tudo. Fala para você, Paulo abandonou tudo. Paulo, ele era um homem rico. Não tem outro contexto. Quem fazia tenda naquela época ganhava muito dinheiro. Porque os capitões romanos, a Roma antiga, ela usava muita tenda. E ela comprava. A família de Paulo era rica. Você já vê que ele estudou com Gamaliel. Ele abriu mão de tudo para servir o evangelho. Aí Jesus fala assim, você quer me seguir? Eu não tenho nem onde me assentar. Olha o que Jesus fala. Fica assim, você abriria mão de tudo pelo evangelho? Pelo valor da sua chamada? Quanto você está disposto a fazer? Quanto você está disposto a ir mais fundo? Aí ele fala, em lágrimas. Mas foi a lágrima da vitória. Qual que foi mais? Paulo teve mais erros ou acertos? Ele teve um erro grave, mas teve mais acertos. Deus não mandou ele pregar para ele em tentações.